a minha geração. Tá? Aposto que estou despenteada e para ti está ótimo. Eu também não noto. Não? Se estiveres mal, não noto. O teu está super despenteado, ela é que não te diz. Porque a mulher é mais sensível e cordata. Onde é que eu tenho? Não, Está ótimo, está ótimo. Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem psiquiatra, 32 anos, feitos há pouco, trabalhou no Júlio de Matos e já nos vai explicar se o material de trabalho é a loucura ou a sanidade. Diz que é de Coimbra, mas nasceu em Beja, por acidente. Foi um rapaz difícil de educar, tinha hiperatividade e déficit de atenção, mas tornou-se um bom aluno. Fez ginástica desportiva em regime de competição, chegou a ser campeão regional, mas foi o rugby que levou a melhor, jogou durante 6 anos do curso, ainda joga, de forma menos competitiva. Em pequenino dizia que queria ser médico, mais tarde esteve indeciso entre Direito e Medicina e ganhou a Medicina por ser mais abrangente. Embora se tenham cruzado durante um estágio em Madrid que o empurrou para a decisão da especialidade, a Psiquiatria Forense. Henrique Prata Ribeiro, muito bem-vindo, doutor. Olá. Já te habituaste ao doutor? Sou doutor, como é que eu te devo tratar? Por Henrique. Henrique. À partida, acho que fica bem. Mas eu já te vi na TV a tratarem-te por doutor, sou doutor. Certo, acontece. Mas podes-me tratar só por Henrique, acho que prefiro. Mas estás habituado a esse tratamento? Estou Ainda por porque eu cima- lido com doentes todos os dias, não é? Então, ainda por cima, sendo psiquiatra, é uma coisa que as pessoas olham com muito apreço, com muito respeito, como se estivéssemos perante um sábio da mente. Não sei, eu acho que na verdade, cada vez mais e felizmente, o psiquiatra é olhado como qualquer outro médico. E eu acho que isso é bom, não acho que seja mau. Tu estiveste para tirar a ortopedia, certo? Mas Em Madrid, de facto, cruzei-me com a parte da psiquiatria forense que me fez escolher psiquiatria, mas eu ainda não sou psiquiatra forense. Porque eu sou especialista há 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. Trabalho na área da psiquiatria forense, mas não sou psiquiatra O que é forense preciso ainda, porque fazer? é uma subespecialidade que tem uma data de critérios que têm de ser cumpridos depois. o que é preciso fazer para ser psiquiatra forense? Júlio de Matos era, não era? Era especialista em psiquiatria forense. Mas isso é outra altura, não havia. Sim, claro. Estas subespecialidades foram criadas agora. Eles trabalhavam todos em todas as áreas. O Júlio de Matos trabalhou na área forense também. Miguel Bombarda trabalhou muito pelos direitos dos doentes também e na área forense. Mas hoje em dia tens uma data de critérios que tens de cumprir após ser especialista. E, portanto, tens de fazer uma data de avaliações de determinados tipos, porque a psiquiatria forense está ligada não propriamente à parte do tratamento dos doentes, mas mais à avaliação. Aquilo que nós fazemos na maior parte do tempo são perícias pedidas por um tribunal. Imaginem que nós temos de avaliar pessoas doentes ou não e depois responder aos quesitos que um juiz, imagina, te põe. Tens também, para ter a subespecialidade, tens de ter trabalho na área prisional. Pronto, há uma data de critérios que têm de ser cumpridos. Qual é a Eu ainda não tenho. diferença em relação à medicina legal? Toda. A medicina legal normalmente está mais ligada a lesões, está muito ligada a dano corporal, faz as autópsias, está ligada às autópsias. Nós não. Nós, no fundo, ficamos com os vivos. Sim, a medicina legal tens que tirar direito. Ou podes tirar psiquiatria e ir para a medicina legal? Não. A medicina legal é uma especialidade médica. São pessoas que tiraram o curso de medicina e depois, da mesma forma que eu escolhi psiquiatria, escolhem medicina legal. E o curso de medicina não tem cadeiras de direito? Ou é só quando escolhes essa especialidade? Não, nós temos todos a cadeira de medicina legal, é obrigatório durante o curso. Portanto, tu passas por essa parte. Então, tu dizes que sentiste falta de literatura, de ciências humanas no curso de medicina. Já há alguma coisa no currículo de medicina que se aproxime de algo menos técnico, que humanize de alguma forma a figura do médico? Já começa a haver. Eu lembro-me que na altura, quando integrei aqui a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, propus ao professor António Barbosa, que foi quem me convidou para começar a dar aulas, que houvesse cadeiras fora da área da medicina e que tivessem algum tipo de bonificação. Ele explicou-me que já há, portanto, os alunos de medicina já podiam escolher opcionais fora da área médica, mas são cadeiras com pouco valor, e aquilo que eu queria era, de alguma forma, dar vantagem a quem escolhesse essas cadeiras, porque eu acho que falta muito, ou pelo menos na altura em que eu estudava sentia que faltava muito as pessoas lerem coisas fora da área só médica. E eu comecei a sentir falta disso ao longo do curso, e a psiquiatria cruza aqui outras áreas que estão mais ligadas às ciências humanas, no fundo, e mesmo a parte forense está mais ligada ao direito. Há algumas áreas mesmo relacionadas com os direitos humanos
Nós temos tido agora Portugal está em cumprimento da Convenção de Nova Iorque, por exemplo, porque a psiquiatria faz tratamento involuntário e supostamente tem de se acabar com o tratamento involuntário, mas para a área da psiquiatria é um bocadinho irrealista pela natureza de algumas doenças. Enfim, há aqui áreas que não são branco ou preto e que eu acho interessantes e que conjugam vários saberes, digamos assim. Tu fizeste um Erasmus em Madrid que durou pouco, tanto quanto sei. Durou pouco. Porquê é que durou pouco? Durou pouco porque foi a primeira vez que eu vivi fora de casa. E tiveste então, saudades de casa? Não. Foi poucas saudades de casa. Eu perdi-me um bocadinho. Foste para a vida louca. Um bocado. Joguei rugby lá também. Portanto, não perdi a ligação com o rugby. Mas o rugby é mesmo muito importante para ti, não é? Foi muito importante. Tanto no meu crescimento como mesmo depois em Lisboa, apesar de eu já não estar, desde que cheguei cá, já não estou a jogar nas seleções nacionais, já não estou assim num nível competitivo tão alto. Foi uma área muito importante, mesmo já depois de estar a trabalhar. Mas o teu Erasmus foi quanto tempo então? Não foi? O meu Erasmus durou 3 meses. Ok, normalmente dura 6. O meu durou 6 em Madrid também. E eu tive assim um professor que me recomendou regressar a Portugal. Estavas a fazer muitos estragos lá, em Espanha. Estava a ir pouco às aulas. Ele recomendou-me regressar e eu aceitei. E por onde ias para a capital? A sugestão, entre outros. Mas olha, tu estagiaste num hospital que tinha uma enfermaria forense, que parece assim uma coisa tirada de um filme, um quarto andar de um hospital que tem guardas e portas como se fosse um estabelecimento prisional. Que memórias é que guardas desse quarto andar? Foi engraçado, porque eu nunca tinha contactado até aí. O contacto com a psiquiatria era assim muito ao de leve, porque nos primeiros anos nós não temos prática clínica, digamos assim. E então as aulas lá eram 2 alunos com um professor, que era uma coisa também diferente do que se fazia em Coimbra, que nós éramos muitos, com poucos professores. E essa enfermaria forense foi assim uma espécie de um choque na altura, porque estava num hospital geral. Nós temos uma enfermaria forense, por exemplo, no Júlio de Matos. Uhum. Só que, também com portas e seguranças? Claro. Não, seguranças não. Tens pessoal treinado para lidar com os doentes. Mas ali era o quarto andar de um hospital geral. E, portanto, estás num hospital com enfermarias perfeitamente normais e de repente tens uma enfermaria forense num quarto andar ou no terceiro andar. Achei engraçado, completamente diferente, assim, uma coisa inesperada. Teres aquelas portas que abrem com botões, com antecâmaras, com... E aquela imagem que nós temos das camisas de força é dos filmes ou acontece mesmo? É dos filmes. É dos filmes? Felizmente é dos filmes. Não, é dos então, filmes. Porquê é que inventaram isso? Não, está nos filmes porque já foi a realidade. Há muito tempo. Certo, e portanto os direitos humanos vão avançando gradualmente e os coletes de forças foram... substituídos por seringas? Mais ou menos. Hoje em dia o que se faz é contenção física também, mas basta pôr, por exemplo, uma cinta na zona da cintura e prendes à cama. Essa contenção física é feita por médicos ou enfermeiros, ou pelos dois? É feita por enfermeiros treinados. E por auxiliares de saúde. Sim. Esse hospital é o Gregório Marañón. Onde é que fica? Exatamente. Fica ali perto do Retiro. Ok. E nós não temos muito esse modelo em Portugal, além do Júlio de Matos, certo? Nós temos uma enfermaria forense em Coimbra, outra enfermaria forense no Porto e depois temos... serviços. Estes serviços são os serviços hospitalares, digamos assim, os internamentos hospitalares de inimputáveis, e depois temos serviços forenses prisionais. Portanto, eles podem ser prisionais ou não prisionais, que são estes 3, Coimbra, Porto e Lisboa, e depois temos prisionais. Falaste de inimputáveis. O que é um inimputável? Uma pessoa inimputável é uma pessoa que cometeu um ilícito típico, portanto um crime, digamos assim, de forma simples, mas que não tem culpa para o facto cometido, por não se conseguir situar e não ter capacidade de alcançar as consequências do ato. E quem é que decide que uma pessoa é inimputável? É um psiquiatra? Quem decide são sempre os juízes. Isso é a forma mais simples. Sim. E ouvem médicos. Exatamente. E o que um juiz faz é pedir um perito, e portanto os psiquiatras nesta área forense que estamos a falar, trabalham muitas vezes como peritos, que é a tal coisa que eu estava a dizer, em que não vais tratar os doentes, vais avaliar e respondes aos quesitos. Os quesitos é aquilo que o juiz te pergunta, aquilo que ele quer saber. E depois o juiz decide com base no teu relatório.
Já vamos voltar a este tema mais à frente. Tu passaste pelo Gregório Maranhão, pelo Júlio de Matos, agora estás no Hospital Beatriz Ângelo. Nós costumamos ouvir, eu pelo menos já ouvi, mas não sei porque nunca vi, já ouvi que os hospitais psiquiátricos, ou as alas psiquiátricas dos hospitais são desumanas. Concordas? Percebes esta crítica? Percebo. Acho que está a mudar. E acho que vai mudar nos próximos anos. As condições vão passar a ser ainda melhores. Se tu pensares, o Programa Nacional para a Saúde Mental foi implementado, ou supostamente iniciou a atividade em 2007. E em 2007 aquilo que esse programa previa, em parte, era que o Hospital Júlio de Matos em Lisboa, o Sobral Cida em Coimbra e o Magalhães Lemos deixassem de funcionar como hospitais de internamento de doentes agudos, para esses doentes poderem estar mais próximos da comunidade e em hospitais gerais, em serviços de psiquiatria em hospitais gerais. Isto porque, imagina, um doente no Júlio de Matos pode estar lá internado e ter área de residência em Mafra, ou ter área de residência em Torres Vedras. Portanto, isto são pessoas que ficam muito afastadas da comunidade deles, quem os pais às vezes não conseguem fazer visitas porque ou trabalham ou não têm os recursos para se deslocar a Lisboa para vir visitar os doentes. Portanto, essa proximidade com a comunidade é essencial. E agora é uma das coisas que muito provavelmente vai mudar, porque o PRR... A bazuca. Exatamente, a bazuca vai alocar 84 ou 85 milhões de euros à área da saúde mental, e essa será uma das prioridades. E depois, quer dizer, durante muitos anos, estes doentes foram esquecidos, não é? Os doentes psiquiátricos historicamente ficavam aliados da sociedade, depois passaram para os manicômios, que eram sítios onde não se respeitavam os direitos humanos, e portanto tem sido um trabalho gradual. O próprio Júlio de Matos foi pensado para ser um manicômio, não é? Inicialmente. Já não existe essa figura do manicômio, é só um nome? Não, já não existe. Essa figura já não existe, felizmente. E foi uma coisa que já mudou há muitos anos. Portanto, o Júlio de Matos já é um hospital normalíssimo. Portanto, é um hospital que só está dedicado à área da psiquiatria, que tem 4 serviços de agudos e tem serviços de doentes crónicos, mas é um hospital normal. O motivo pelo qual se vai alterar a forma de funcionamento do Júlio de Matos é para alargar, lá está, as condições para esses doentes inimputáveis que estão em serviços prisionais ou não prisionais, mas que são insuficientes para eles, para criar serviços, estruturas forenses, criar uma coisa que também lá está nessas interseções que a psiquiatria tem com os direitos humanos, com a privação de liberdade, criar umas estruturas que são as estruturas de liberdade para prova, que são essenciais porque são uma espécie de liberdade condicional destes doentes inimputáveis, portanto que não têm culpa para os crimes que cometeram, e é uma forma deles poderem sair antes do tempo de cumprimento da medida de segurança, porque eles não cumprem penas porque não têm culpa para os crimes, cumprem medidas de segurança. Portanto, é também muito importante, e criar aquilo que se chamam de serviços de doentes difíceis, que serão para doentes mais difíceis de manejar, mas os outros estarem o mais próximo possível da comunidade deles. Mas tu estavas a atribuir a desumanidade que atribuem aos hospitais à sociedade, no fundo. Claro, é sempre um... Mas a crítica que fazem aos hospitais, essa crítica é infundada do tratamento que os doentes têm nos hospitais psiquiátricos, nas alas psiquiátricas dos hospitais? Sim, eu acho que hoje em dia já não acontece. É infundado. Claro que eu já visitei alguns serviços que não tinham condições que nós considerássemos adequadas. Mas no caso deste serviço em concreto de que eu estou a falar, foram feitas recomendações e a circunstância alterou-se. Portanto, alteraram o funcionamento. Eu acho que tem havido uma preocupação crescente. E hoje em dia o que há é subfinanciamento e, portanto, nestes hospitais psiquiátricos há muito pouco dinheiro a ser investido para remodelação de serviços, para comprar material que seja necessário. Pronto. Acho que é mais desinvestimento do que propriamente desumanização de cuidados. Uma das coisas que tu notaste quando chegaste ao hospital, Júlio de Matos, no segundo mês de internato, foi que os doentes não tinham contacto com o espaço exterior. E o que é que tu fizeste perante essa situação? Olha, na altura, quer dizer, não fazia sentido para mim. Eu lembro perfeitamente dessa doente e tudo, porque era uma pessoa da minha idade que estava internada com uma depressão. E eu disse-lhe, olha, mas vá lá fora, está um dia ótimo. E ela dizia que não podia ir, não a deixavam ir? E ela começou a chorar e disse-me, não me deixam. E eu, a partir daí... Quem não deixava? Aquilo era por causa do funcionamento de serviço, portanto a equipa de enfermagem considerava que não havia capacidade, não havia pessoal suficiente para levar os doentes lá fora em segurança. Pronto.
E na psiquiatria há uma preocupação grande com isto, porque há doentes que, quando apresentam risco para eles ou para outros, assim de uma forma simples de explicar, são internados contra a vontade deles. E, portanto, as enfermarias não são enfermarias de porta aberta. As enfermarias têm a porta trancada, pronto. Então há medo, de risco de fuga dos doentes? Claro. Isso é, pronto. E nesses doentes tem mesmo de haver um controle, ok? Eu não quero que os doentes possam fugir. O que eu acho que tem de haver é condições nos serviços para que os doentes tenham acesso a espaço exterior. Essa doente, eu comecei a entrevistá-la na rua, pronto, não a deixavam sair. Entrevistá-la porquê? É jornalista. Não, faz parte do trabalho médica. Explica-nos lá. Observá-la, pronto. Okay. Passei a fazer a entrevista médica na rua, para ela poder ir, portanto, enquanto estava comigo, mas depois pus essa questão, e na altura pus ao meu diretor de serviço, que era difícil resolver, depois pus à presidente do Conselho de Administração, que obrigou a que todos os doentes que quisessem fossem levados uma vez por dia, pelo menos à rua, na altura, mas depois achei que aquilo não era suficiente, não ia resolver, quer dizer, isto, comecei a falar com psiquiatras de outros hospitais e aquilo passava-se a nível nacional em vários sítios. Sim. E tu, como doente, não podes estar sujeito à arbitrariedade do sítio onde és internado. Quer dizer, este serviço tem um pátio, tu consegues ir ao espaço exterior, neste ficas trancado num corredor. E pronto, e a partir daí fui escrevendo cartas, chateei pessoas, no fundo, escrevi ao Ministério da Saúde. Entretanto, foi uma das medidas que nós incorporámos no Health Parliament, foi que seja obrigatória a frequência de espaço exterior, e estamos agora num momento crucial para se poder alterar essa questão, porque a Lei de Saúde Mental está a ser revista. Muito provavelmente deve chegar uma nova versão, uma nova proposta de Lei de Saúde Mental em dezembro. Penso que estão a apontar para dezembro, e eu tenho alguma expectativa que este grupo de trabalho não se extinga agora, por acaso nem sei, quer dizer, se trocas de governo, se não troca, não sei se está dependente de alguma das coisas, mas está um grupo de trabalho em curso para fazer uma revisão à lei, e eu acho que é um momento ótimo para se fazer com que seja obrigatória a frequência de espaço exterior. Tu disseste que esta tua doente estava internada com uma depressão. Em que situações é que uma depressão pode dar origem a um internamento? Risco de suicídio, por exemplo? Por exemplo, é uma delas, mas não tem obrigatoriamente que haver risco para a vida da pessoa. As pessoas muitas vezes são internadas para estabilização clínica. Mas há muitas pessoas com depressão. Muitas pessoas com depressão. A maior parte das pessoas vai cumprir tratamento em casa. E isto é válido para todas as perturbações psiquiátricas. Claro, quanto mais grave for a doença, mas, por exemplo, uma depressão, mesmo que não haja risco de suicídio, uma depressão psicótica, em que há quebra de contacto com a realidade, e, portanto, a pessoa não está com uma percepção correta do redor, muitas vezes é internada para se tratar. Quais são os sintomas de uma depressão psicótica? Qual é a quebra de contacto com a realidade que existe? É ver tudo demasiado, muito mais negro do que é na verdade. Sim, mas no caso da psicose, aquilo que acontece, aquilo que eu estou a classificar como uma quebra de contacto com a realidade, isso também existe, mas isso é clássico da depressão no geral, que é tu teres uma percepção pior de ti, do outro, dos outros e do futuro, não é? Tu não conseguires perspectivar um futuro bom. Isso é típico da depressão. Mas quando eu falo de psicose, falo de alterações daquilo que nós chamamos de conteúdo do pensamento, que são os delírios, que é, por exemplo, o mais comum é as pessoas acharem que estão a ser perseguidas, terem certeza que estão a ser perseguidas, e as alterações da percepção. Portanto, as pessoas ouvirem vozes que não estão a ser emitidas é também o mais comum. Mas isso também quase entra no espectro da esquizofrenia, ou não? A esquizofrenia é uma doença psicótica por excelência, digamos assim. Portanto, para haver critérios para diagnosticar uma esquizofrenia, tem de haver sintomas psicóticos, sintomas como este. Mas a depressão pode ser uma doença psicótica, pode ter sintomas psicóticos, normalmente estão associados à tonalidade do humor, portanto, muitas vezes são delírios de ruína, ou que nós chamamos de delírios de ruína. Tu podes ter, quer dizer, vou dar assim um exemplo um bocado fora, mas para ser fácil perceber. Eu já tive uma doente que queria morrer porque tinha a certeza que era responsável pela fome em África. Pronto, e portanto... Mas ela fundamentava ou ficava-se por aí? Não, depois os delírios podem ter uma estrutura mais forte ou menos forte, mas quer dizer, mas o que importa aqui é apurar a existência e tratar, não é? Mas a depressão pode ser psicótica,
como a esquizofrenia, como a doença bipolar, por exemplo, a perturbação esquizoafetiva. Portanto, há várias doenças que podem ter sintomas psicóticos associados. Tu neste momento estás ocupado a escrever um livro justamente sobre depressão. O que é que há para saber sobre a depressão que ainda não se sabe? Olha, a primeira coisa que eu acho que tem de se saber e que muita gente não sabe, mas sim, ignora, na verdade, é que é uma doença. Pronto, ainda há Pessoas que não sabem? Ou Sim. que desvalorizam, não é? Sim, que desvalorizam e que não olham para a depressão como sendo uma doença. Depois é importante explicar às pessoas que as doenças psiquiátricas, que muitas vezes são vistas como doenças que não são físicas, são doenças físicas também, não é? Só que são por alterações dos neurotransmissores, são por alterações que não são tão visíveis como um braço partido, mas que existem. Saber que a depressão, por exemplo, está muito associada à inflamação cerebral. Conhecer fatores de risco. Eu o que acho, este livro é para a população geral. Eu o que acho, quando se faz um livro para a população geral, é uma forma de levar informação, quebrar estigma e ao mesmo tempo capacitar. Quer dizer, qualquer pessoa numa sala sabe identificar 2 ou 3 sinais de um AVC, não é? E como é que descreverias o ambiente que se vive na ala psiquiátrica do Júlio de Matos? Como é que é o próprio hospital, que é icónico e até muitas vezes usado em piadas, por exemplo? O ambiente é bom, na verdade. É óbvio que nós há doentes que em determinadas fases da doença estão mais agitados e podem estar mais difíceis de controlar, mas na verdade o ambiente no geral é bom e os doentes são respeitadores, quer dizer, são pessoas normais, não é? São pessoas que estão com uma doença que está numa fase aguda, não é? Quando estão internados nos pavilhões, mas são pessoas normalíssimas. Basta pensar que nós em Portugal, mais de uma em cada 5 pessoas em Portugal sofre de uma perturbação psiquiátrica. Portanto, são pessoas normalíssimas que precisam de um Mas internamento. são pessoas que estão internadas, não há visitas regulares, ir ao hospital de vez em quando? Ou há vários... Como assim? Há consultas? Sim. Então, as pessoas que têm perturbações são acompanhadas em consulta. Tu estavas a trabalhar com internamentos, com consultas ou com os dois? Nós fazemos um bocadinho de tudo. Eu agora deixei de trabalhar com internamento, portanto no Beatriz Ângelo não faço internamento, dedico-me a outras áreas, mas no Júlio de Matos trabalhava no internamento, na consulta, entre outras coisas. Há relatos de pessoas que dizem que veem outras pessoas a falar sozinhas perto do hospital Júlio de Matos. Isto é verdade ou é um mito urbano? Pode acontecer, claro. De doentes do hospital? Sim. Muitas vezes, quer dizer... Isso provavelmente, esses relatos que tu ouviste, eu não sei onde é que tu leste ou quem é que te Eu disse. sempre dizer pessoas que trabalham lá perto na zona, Pronto, em Alvalade. isso são os doentes crónicos, muito provavelmente, que têm, alguns deles, sintomas residuais. E que podem sair. E que podem sair e que são pessoas que fazem a vida deles, mas muitas vezes esses sintomas residuais podem ser, por exemplo, alucinações acústico-verbais, em que ouçam uma voz de vez em quando. E o que é que a sociedade precisa de saber para respeitar, acolher e entender doentes psiquiátricos e se cruzar com um na rua, numa situação menos conectada à realidade? Acho que precisa de informação, porque se tu tiveres informação sabes como atuar, sabes quem chamar, se apanhares uma situação que seja de um extremo, consegues fazer chegar ajuda a essa pessoa. Uma das coisas que também não é do conhecimento geral e deveria ser, é que existem serviços de urgência de psiquiatria abertos 24 horas por dia, que funcionam todos os dias do ano, como das outras especialidades médicas, e portanto as pessoas em casos extremos podem recorrer a esses serviços. E como é que definirias a loucura? E o que é a sanidade? O que é ser são? A loucura eu defino como um construto social, certo? Que eu separo a loucura de doença. E acho que a loucura tem um peso histórico grande, associada àquela que era a visão antiga dos doentes psiquiátricos pela sociedade, e depois aquilo que é a sanidade, o que é o que é o estado de saúde mental, e que não se pode separar do que é a saúde no geral, um estado de saúde e bem-estar num todo, e em que o indivíduo se sente bem, está integrado na comunidade dele, contribui de forma ativa para a comunidade e se sente integrado, pronto. E agora doença é outra coisa, não é? A doença que eu não defino como loucura
a doença são determinadas alterações. A psiquiatria, no fundo, como nós não temos exames complementares de diagnóstico, nós somos uma especialidade de tratamento de comportamentos, digamos assim. Nós avaliamos os nossos doentes clinicamente, portanto, com base em postura, discurso, conteúdo do pensamento, percepção, e é através dessas alterações que nós chegamos aos nossos diagnósticos, que, embora sejam clínicos, correspondem a alterações fisiológicas que estão a ocorrer no cérebro das pessoas. E tu consegues desligar o chip de médico quando sais do hospital ou vais na rua e percebes, olha, este aqui se calhar tem uma perturbação? É assim, eu acho que desligo bem o chip, mas é óbvio que há coisas que eu noto, não é? Não é impossível. E o que é que fazes? Ficas só a analisar o que é que fazes numa situação em que vês que... Eu normalmente não fico, quer dizer, não sei que a pessoa precise de ajuda no imediato e eu tenho de lá ir. Já viste um ataque psicótico sem que fosse um doente teu? Há pessoas que estão, por exemplo, os sem-abrigo têm uma percentagem maior, bastante maior, exatamente, pessoas que sofrem de esquizofrenia. E às vezes pode acontecer eu passar por uma pessoa que está sem abrigo e perceber que ela está psicótica, mas não quer dizer que ela precise de uma intervenção no momento. Ela não é perigosa por estar psicótica. Os doentes não são perigosos por estarem psicóticos. Está calmo, está na vida dele, mas dá para perceber, não é? As pessoas em situação de sem-abrigo desenvolvem esquizofrenia já na situação de pessoas em situação de sem-abrigo, ou é a esquizofrenia que potencia essa situação? Eu adorava ter uma resposta para... Eu tentei, o primeiro estudo que eu tentei fazer no Júlio de Matos foi precisamente para tentar responder a essa pergunta. E não há resposta? Não há resposta, até poderá haver. Eu é que na altura acabei por não conseguir, com o tratamento dos dados do estudo e com o número de doentes que tinha, chegar a uma conclusão que fosse publicável. Agora, se tu me perguntares, eu diria que acaba por ser mais provável que as pessoas fiquem na situação de sem-abrigo por já terem uma doença psicótica. Mas é a minha opinião. Sim. Porque gera disfunção a nível social, não é? Tu tens uma quebra de contacto com a realidade. A maior parte das vezes as pessoas têm delírios persecutórios, ou seja, acham que lhes querem fazer mal, e isso em casas onde as pessoas são menos informadas pode fazer, porque muitas vezes estas pessoas têm a certeza que há alguém próximo que os quer matar, por exemplo, e gera desconforto em casa. E o que eu acho é que em meios menos informados essas pessoas podem ser postas fora de casa. E uma vez que saiam de casa, podem-se perder completamente porque o funcionamento social delas é diferente. São pessoas que já têm tendência para o isolamento social, que se agrava por estarem doentes de uma forma grave. Os doentes psiquiátricos, por exemplo, com esquizofrenia, sofrem? Ou melhor, têm consciência desse sofrimento? É assim, pela própria definição da doença, tu, quando estás psicótico, não tens capacidade de perceber que estás a sofrer dessa psicose. E, portanto, um delírio é uma crença inabalável, não se é da argumentação lógica e não se enquadra no contexto cultural do indivíduo. E, portanto, essas pessoas não têm essa crítica, não sabem, eu estou doente com uma psicose, mas não me quero tratar. Portanto, não têm essa consciência. Agora, se sofrem... Claro que sofrem, porque são pessoas que ficam desajustadas, são pessoas, quer dizer, se tu viveres com a certeza absoluta de que te querem matar, que te estão a perseguir, ou que és responsável por algum tipo de tragédia, tu não vais viver tranquila. Claro que também há depois aquilo que nós chamamos o embotamento afetivo, pronto, que faz com que, e principalmente ao longo do tempo e quando os quadros se tornam crónicos, essas vivências não sejam tão intensas por parte dos doentes. Esta pergunta pode ser um bocado filosófica ou tonta, mas até que ponto é que uma pessoa que não tem contacto com a realidade pode ser mais feliz? Às vezes procuramos livros, amigos, drogas, álcool, para perder contacto com a realidade, a lucidez, vá. Eu acho que essa perda de contacto procurada tem uma grande vantagem, é que é temporária. E controlada. E quando controlada, não tanto. É a questão das drogas leves, não é? Que são, hoje em dia sabe-se, que são um dos principais fatores de risco
para se desenvolver psicose, exatamente, que na maior parte das vezes acaba por evoluir para a esquizofrenia, em pessoas que tenham propensão genética, claro, e estamos a falar da erva em particular, portanto, às vezes nem é assim tão controlado. Opões-te à legalização da cannabis? Não, quer dizer, eu não, por acaso não tenho, eu o que acho, hoje em dia, está a ser legalizada e liberalizada em tanto sítio, que podemos esperar pelos estudos científicos relacionados com esta área para decidir. E não me faz confusão nenhuma, porque isto tem um risco muito elevado em pessoas até determinada idade, que ainda estão, digamos assim, com as conexões do cérebro a formar-se numa determinada fase de vida. Não me faz confusão nenhuma que um doente oncológico fume erva se aliviar a dor. Quer dizer, não me faz confusão absolutamente nenhuma. Portanto, não me oponho. Acho é que tem de haver ciência que fundamente uma liberalização do consumo. De vez em quando ouvimos dizer que todos os génios são loucos ou que pessoas muito, muito inteligentes, intelectualmente rápidas, têm perturbações. Há algum fundamento para isto ou é mais um mito urbano, doutor? Sim, tem havido evidência científica que associa algum tipo de perturbações psiquiátricas à criatividade. E, portanto, isso pode ter algum fundamento. Tu tens, por exemplo, a doença bipolar, uma das fases que a caracteriza são fases maníacas, e nessas fases as pessoas têm um aumento de energia, diminuição da necessidade de dormir, têm uma sensação de bem-estar muito grande, e nessas fases não são capazes de produzir. Mas muitas vezes há aquilo que nós chamamos de hipomania, que pode ser um aumento de energia também com diminuição da necessidade de dormir, mas que permite às pessoas manterem-se funcionais. E, por exemplo, há pessoas que nessas fases conseguem produzir muito e produzir bem. Agora, também não dá para dizer que há uma relação direta, mas tem sido associada a algum tipo de perturbações. Por exemplo, fala-se muito daquele quadro de Van Gogh que sugere que ele teve ataques psicóticos na produção e que até representa a esquizofrenia num dos seus quadros. Já sabes alguma coisa sobre isto? Acho que é possível. Acho que é bastante possível. Penso que o que se pensa que ele tinha era uma doença bipolar, não é? Ok. Com o tal aumento de energia, diminuição da necessidade de dormir, ele produzia muito. Mas por acaso esse quadro em concreto, não sei, associado a um episódio psicótico, não estou a par. Olha, como é que se humaniza nos hospitais as consultas de psiquiatria? Para ti é importante a relação que estabeleces com os teus doentes para a evolução dos processos? Eu acho que esse estabelecimento de relação é importante para qualquer médico. Nós, quando falamos da medicina, nós não podemos correr o risco de alguma vez a medicina deixar de estar humanizada. É preciso termos essa consciência, e é importantíssimo para qualquer médico ter uma relação humana com os doentes. Tanto que neste momento há imensa gente que me diz assim: brutal, tu és psiquiatra, podes fazer videoconsultas de certeza. Não, eu continuo a preferir as consultas presenciais, e durante a pandemia, de facto, nós fizemos videoconsultas, adaptámos-nos, mas neste momento eu só marco consultas presenciais aos doentes, porque acho que o risco de ir ao hospital não é superado pelo benefício que vão ter da consulta ser presencial. E qual é que achas que é o problema mental mais desafiante na área da psiquiatria? Eu acho que vou ter de escolher a esquizofrenia, porque é no fundo a doença mais limitante na maioria dos casos que nós temos. É uma doença que está relacionada com vários fatores, e nós temos fatores hereditários, não é? Fatores que estão na genética das pessoas que dão uma predisposição. Pode nascer connosco? Não é bem isso. Ou desenvolve-se ao longo do crescimento? É mais complexo do que isso. É multifatorial, portanto, tanto tu podes ter genes que te deem uma predisposição para desenvolver a doença, mas depois os fatores ambientais são muito importantes. E os fatores ambientais são aqueles que nós podemos modificar, não é? E, portanto, crianças que sejam vítimas de maus tratos, de qualquer tipo de violência, pessoas que fumem erva, por exemplo, de alta potência, cannabis de alta potência, e que tenham predisposição genética, a imigração, as pessoas mudarem-se para ambientes urbanos, de meios rurais para meios urbanos, são tudo fatores de risco que são modificáveis. Por exemplo, o exercício físico moderado, uma alimentação saudável, para a área da psiquiatria, para quase tudo,
funciona de forma preventiva, mas há uma data de fatores que nós podemos modificar. E depois há fatores que são fatores hereditários, genéticos, que no fundo estão no nosso código e que podem ou não levar ao desenvolvimento das doenças e que dão maior propensão a umas pessoas para as desenvolverem e menor propensão a outras. Há vários tipos de esquizofrenia. Sim, depende um bocadinho na classificação, das classificações que tu uses. Mas sim, na classificação na CID-10 há vários tipos. E é sempre visível? É possível viver toda uma vida em sociedade sem que as pessoas se apercebam que tens esquizofrenia? E tu hoje em dia tens pessoas que são medicadas e levam vidas normalíssimas. Fazem os trabalhos delas, têm a vida delas, têm uma doença que é crónica e que tem um risco de recaída se abandonar a medicação, mas há pessoas que cumprem a medicação e levam vidas normais. E a ciência já sabe o que é que se passa no cérebro das pessoas que têm esquizofrenia? É assim, em parte sim. Nós temos os antipsicóticos, quase todos atuam nos receptores D2 e todos os antipsicóticos atuam ao nível da dopamina, que é um neurotransmissor. Está identificada a via, por exemplo, dos sintomas, aquilo que nós chamamos de sintomas positivos, são aqueles sintomas psicóticos de que nós falávamos há pouco. Agora, há um mundo por descobrir. Mas eu acho que faz parte da vida de qualquer homem de ciência estar preparado para um dia estar errado ou para ter de mudar aquilo que são os conceitos que hoje em dia são dados como certezas. E nesta área é bastante possível que isso venha a acontecer. Portanto, aquilo que são estas doenças que nós vemos como diferentes hoje e que são todas doenças com capacidade de sintomas psicóticos, que podem evoluir para sintomas psicóticos, podem ter uma inter-relação entre elas ou estar ainda subdivididas em termos biológicos e nós ainda não termos conseguido chegar lá. Agora, tem havido avanços. A medicação hoje em dia já permite que estas pessoas, como eu estava a dizer, levem vidas normais com um nível de efeitos secundários muito baixo, e essa é a maior vantagem, a meu ver, dos antipsicóticos mais recentes, porque os antipsicóticos antigos as pessoas medicavam-se, mas depois ficavam a tremer das mãos, a babar-se, a arrastar os pés, quer dizer, tu conseguias ver que aquela pessoa estava medicada, não é? Hoje em dia nós temos medicação que permite que uma pessoa leve uma vida normalíssima, isso é ótimo. E como é que se lida com a esquizofrenia do ponto de vista de um familiar? Não sei se sei responder a isso. Eu acho que as pessoas têm de tentar dar apoio como conseguirem, como souberem. Um dos grandes fatores de risco, obviamente, quer para o desenvolvimento de doenças, quer para um mau prognóstico para as doenças, é a pobreza. E portanto, eu também acho que a nível social tem de haver apoio a estas famílias, porque... E há apoio? O Estado apoia? Há apoio, só que infelizmente não é o suficiente. A área da psiquiatria, dentro das áreas médicas, é uma área cronicamente subfinanciada, como nós sabemos, e portanto esse apoio poderia ser maior. Agora, se tu me perguntares qual é o principal fator de prognóstico, claro, a evolução da doença, mas para pessoas que tivessem uma evolução de doença similar, porque há pessoas que têm doença mais grave, doença menos grave, com maior ou menor grau de funcionamento e de impacto, mas de facto as pessoas terem familiares com disponibilidade, com meios financeiros para os ajudar, faz uma diferença muito grande. E até há pouco tempo fazia diferença até na medicação que nós podíamos dar aos doentes. Só foi aprovado há 3 meses a dispensa hospitalar dos injetáveis, dos antipsicóticos mais recentes. Portanto, nos hospitais. Os medicamentos mais sofisticados, por isso mais caros, não é? Até lá, o que é que acontecia? Os doentes que não tivessem 30 euros por mês para dar pela medicação mais recente tinham de fazer a medicação antiga. Aquela tal que os punha a arrastar os pés. Isso também foi uma das medidas que nós propusemos no Health Parliament de Portugal. Porquê é que há tantos casos de esquizofrenia que acabam em suicídio? Olha, a maior parte dos casos de a esquizofrenia tem de facto uma taxa de suicídio aumentada, e é um suicídio normalmente jovem. Primeiro pelo peso da doença, não é? Tu estares psicótico, como nós discutimos há pouco, e
estás com uma percepção completamente diferente daquilo que é o mundo que te rodeia. Mas depois também acontece, em alguns casos, as pessoas começam a fazer o tratamento, começam a perceber que estavam num estado de quebra com a realidade e não aguentarem o peso do diagnóstico também, muitas vezes. Nós temos médicos psiquiatras muito conceituados em Portugal, como por exemplo o Daniel Sampaio ou o Pio Abreu. Os novos psiquiatras da nova geração discordam muito dos que estão cá há 50 anos, dos professores, dos mestres? Discordamos que é B. Por acaso, no caso, tu falaste do Pio Abreu e Daniel Sampaio, são dois maus exemplos para eu dizer que discordo, porque são duas pessoas que eu tenho em elevadíssima conta. Mas uma coisa é termos em elevadíssima conta, outra coisa é concordar com tudo. Não é isso, não é concordar com tudo, mas no caso deles em concreto, já discuti vários assuntos e acho que estão muito dentro daquilo que nós... Exatamente. Acho que estão muito dentro daquilo que nós pretendemos. No geral, acho que há uma tendência por parte da geração mais nova para ser mais científica, mais ligada à área biológica. E anteriormente havia uma leitura um bocadinho diferente. Mas não há uma área mais turva em que divergem mais? Sobre drogas, por exemplo, usadas para tratamento. Sabes que é o que eu te estava a dizer há pouco. A psiquiatria é uma ciência médica. E, portanto, mesmo os mais velhos, se forem atualizando, mesmo que há 20 anos a realidade fosse outra, hoje em dia vão dizer uma coisa diferente porque cientificamente se provou que o que há 20 anos se dizia não fazia sentido. E tu já sentiste alguma vez algum preconceito na tua área por seres tão novo numa área que é muitas vezes associada à maturidade, à sabedoria, à experiência e por isso à idade? Já. A vez em que senti mais foi... Eu ainda era interno e em 2017 cheguei à conclusão que fazia sentido fazer um livro na área das urgências, porque não havia indicações claras de medicação, a maior parte dos manuais não tinha doses concretas a usar nos casos, e quando eu quis organizar o livro, e o livro teria várias pessoas a escrever vários capítulos, a quantidade de médicos especialistas que me disseram que eu não poderia coordenar um livro por ser interno foi grande. Como é que superaste isso? Olha, na maior parte das vezes respondi Deixaste que crescer não... a barba e pintaste o cabelo de não, branco. que a minha barba também não cresce muito. Não, mas quer dizer, respondi com naturalidade sempre. Disse que tinha uma visão muito concreta do que queria que fosse aquele livro e que, portanto, teria de ser eu e o André, que coordenou comigo, a coordená-lo. E depois, quer dizer, lembro-me assim de um especialista que me disse, mas pensa que se não tiveres o nome de um especialista na capa, as pessoas não compram o livro. E disse, mas não há problema, daqui a 3 anos sou especialista. Não é nenhum drama, o livro não vai desaparecer daqui a 6 meses, não é? Um professor teu da Faculdade de Coimbra disse-me que eras um psiquiatra clássico. O que é isso de ser um psiquiatra clássico? A mim não me diz nada. Um professor meu da faculdade, eu, assim de repente, adivinhando que estiveste com o professor Pio Abreu há uma semana, não sei o que é que ele quererá dizer com um psiquiatra clássico, não te sei dizer. Pois eu também não percebi, pensei que ias esclarecer. Não. Olha, aqui uma velha questão entre a psiquiatria e a psicologia. Vamos a ela. O que diz o cidadão comum é que quem vai à terapia vai para falar e quem vai ao psiquiatra vai para ser medicado. Uma coisa é certa, o psicólogo não pode medicar, certo? Certo. Mas o psiquiatra pode fazer terapia, não é? Certo. É preciso fazer uma formação em psicoterapia? Sim, nessa frase está tudo errado. Pois, mas isto é o que pensa o cidadão comum, por isso agora doutores. Nem os psicólogos são pessoas para se ir conversar, não é? Os psicólogos têm formação. Analisam, fazem perguntas, fazem sugestões, ouvem. E dão ferramentas às pessoas. Os psicólogos dão ferramentas às pessoas para as pessoas lidarem com os próprios comportamentos, com a interação com os outros e para procurarem equilibrar essas interações. E os psiquiatras, como médicos, tratam doenças, como qualquer médico trata. E na maior parte dos casos, nas doenças psiquiátricas, nós de facto temos de medicar, mas o tratamento não é exclusivamente a medicação. E hoje em dia, a maior parte dos psiquiatras mais novos até escolhe fazer formação em psicoterapia, na maior parte das vezes terapia cognitiva ou comportamental, que é que tem assim, uma evidência científica mais estabelecida, e podem fazer esse tipo de terapia também. Mas agora, o trabalho do psiquiatra é tratar as doenças. E há doentes... olha, ainda ontem tive um doente que foi ao meu consultório e a única coisa que eu lhe receitei
foi exercício físico, passar a mudar ali pequenos hábitos que estão a perpetuar uma insónia, e depois daqui a uns tempos falarmos outra vez. Quando é que vais escrever um livro sobre a insónia? É para breve, para ajudar. Espero que sim, por acaso. Espero que seja. Mas olha, dirias que o psiquiatra tem os casos mais graves, assim, em geral? Em relação a quem? Em relação a doenças mais difíceis de tratar, não é? Uma depressão ou uma perturbação da ansiedade pode ser mais facilmente controlável do que uma esquizofrenia, não é? Sabes que às vezes não tanto. Há perturbações de ansiedade que normalmente também é uma área muito desvalorizada, mas há perturbações de ansiedade que são altamente limitantes e muito difíceis de tratar. Como o transtorno do pânico, por exemplo. Perturbação de pânico pode ser, não, mas mesmo uma ansiedade generalizada, ou uma ansiedade que já tenha pensamentos intrusivos, pode ser muito difícil de tratar. Portanto, às vezes não é por aí. Claro que depois os doentes mais graves são os doentes psicóticos, normalmente, e a cada episódio psicótico há uma perda de funcionamento. E pessoas que tenham múltiplos episódios psicóticos têm cada vez mais uma dificuldade maior de regressar ao estado de funcionamento anterior. E portanto, essa parte depois tem uma deterioração associada a essas doenças que faz com que sejam doenças mais limitantes. Só mais um pedacinho de pedagogia. Qual é a diferença entre a psiquiatria e a neurologia? No fundo, as neurociências estão-se a aproximar, e o futuro vai, acho eu tenho esperança que assim seja, vai ter uma psiquiatria, uma neurologia, uma neurocirurgia muito próximas. A diferença neste momento é que a neurologia trabalha perturbações mais objetiváveis, portanto mais ligadas a alterações físicas do cérebro, digamos assim, e que produzem alterações de movimento, produzem uma data de alterações motoras, mas não é só alterações motoras, enfim, por exemplo os AVCs, em que tu consegues identificar a área, a lesão, e fazes determinado tipo de tratamento, e trabalham muito em conjunto com a neurocirurgia. E aquilo que eu tenho esperança, porque a psiquiatria não tem meios complementares de diagnóstico para as doenças, nós, embora conheçamos os circuitos, não conseguimos analisar os circuitos in vivo, nem fazer medições dos neurotransmissores, não é? Mas eu acho que vai haver uma tendência para, com machine learning, com neuroimagem, ou seja, teres milhões de imagens de cérebros com pessoas que sofrem de esquizofrenia, e tu conseguires, através de inteligência artificial, identificar determinados padrões, e depois, através de outras técnicas, conseguires identificar que há nesta zona do cérebro determinada disfunção, e conseguires ir lá, por exemplo, como fazes na cardiologia, fazer uma ablação quando há uma condução anómala. Mas dirias que já trabalham em conjunto, em 2021? Já trabalhamos em conjunto, claro que sim. Olha, e como é que a psiquiatria trabalhava antes dos psicofármacos? O que é que faziam? Bem, eu não estava lá. Antes dos psicofármacos, eu penso que são os anos negros da área, não é? Em que os doentes eram deixados nos tais hospícios, nos manicômios, um bocado à sorte deles. E quer dizer, não sei. Os psicofármacos surgem então a era de ouro da psiquiatria. Sentes que ainda há muitas reticências em relação à medicação? Há pessoas que têm medo de ficar dependentes, fala-se muito do desmame da medicação. O que é que nos podes dizer sobre isto? Acho que se transmitiu informação, se calhar não de uma forma completamente correta às pessoas, porque de facto a medicação da psiquiatria, são os ansiolíticos, são medicamentos que são aditivos, que causam habituação, em que as pessoas têm cada vez de tomar uma dose maior. Mas esses medicamentos são muito úteis para usar, por exemplo, em períodos de 6 a 8 semanas, em pessoas que precisem. Mas os antidepressivos mais usados, por exemplo, os SSRIs, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não produzem dependência, não têm nenhum efeito de habituação, e portanto é errada a ideia de que os fármacos da psiquiatria, eu penso que os fármacos da psiquiatria ficaram sempre com essa marca de se tentar educar a população em relação aos ansiolíticos. E como na altura que apareceram os ansiolíticos, quando ainda não se sabia, se calhar, de uma forma tão extensa, quais eram as consequências do uso deles a longo prazo, na psiquiatria, porque eles são fármacos muito bons, de facto aliviam os sintomas, eram muito usados. E portanto, de repente, estás a dizer às pessoas que os fármacos que estão a ser prescritos na psiquiatria têm de ser retirados, porque fazem mal.
E as pessoas generalizam para toda a medicação que é dada. Portanto, acho que ainda há muita resistência, mas que gradualmente se vai perdendo à medida que tu conseguires ir levando informação. O livro, por exemplo, o livro que eu estou a escrever sobre depressão, uma das áreas que vai abordar é precisamente isso. Isso e o facto de ainda haver pessoas que questionam a eficácia dos antidepressivos, que é uma coisa que parece óbvia para a maior parte das pessoas informadas, mas ainda há muitas pessoas que duvidam que os antidepressivos tenham qualquer efeito. Portanto, essa parte também tem de ser trabalhada. Há cada vez mais, não é? Há uma variedade enorme de antidepressivos. Claro. Ainda bem. Sim, ainda bem, claro. Ainda bem, já ouvi algumas vezes pessoas dizerem que não quero ir ao psiquiatra porque vou sair de lá vou ficar estúpido, vou ficar todo sedado. Isto tem que ver com esse preconceito, não é? Tem a ver com esse preconceito, e eu acho que isso também tem que ver com essa imagem dos doentes graves que antigamente eram medicados com fármacos altamente sedativos que os deixavam incapazes de uma vida normal em sociedade, incapazes de trabalhar, incapazes de se relacionar com os outros, e portanto isso é parte do estigma que vem de trás, mas que felizmente já não corresponde àquilo que é a realidade da psiquiatria. E é verdade que há antidepressivos que mexem com a libido das pessoas? É verdade. Há algum que não mexa? Também há alguns que não mexem. A maior parte, por exemplo, estes que são muito usados, os SSRIs, que eu estou a referir que são os mais prescritos neste momento, nem é propriamente o mais comum é que retardem a ejaculação. Não propriamente a libido. Também são usados para a ejaculação precoce, precisamente. Há antidepressivos que são usados para isso. Exatamente. Em relação à automedicação, nós vivemos num tempo em que há muita informação, nomeadamente sobre medicamentos. Cada vez mais pessoas sabem nomes de medicamentos, os efeitos, e talvez por isso existam cada vez mais pessoas a automedicar-se com sintomas depressivos, por exemplo, ou até mesmo ansiedade. Qual é a tua posição em relação a isto? Não façam isso. Totalmente desaconselhável. Não tentem isto em casa. Não, mas é porque, repara, nós quando analisamos um caso, e tu disseste, há muitos antidepressivos, nós quando analisamos um caso, quando vamos para a escolha do antidepressivo, nós jogamos não só com o efeito antidepressivo da molécula, mas também com potenciais efeitos secundários que favoreçam o doente. Por exemplo, tu agora falaste de um, que é, se há fármacos que têm tendência a retardar a ejaculação, podem ser úteis numa pessoa que tem ejaculação precoce. Se há fármacos que são sedativos, se há antidepressivos que são sedativos, podem ser úteis numa pessoa que tenha uma insónia inicial, para além do efeito antidepressivo, vão melhorar a qualidade do sono daquela pessoa. Portanto, as pessoas devem sempre, para estas áreas, e como para as outras, não é? Também podes ir ler sobre antibióticos à internet e dizer, bem, eu vou-me medicar aqui sozinho, que eu acho que resolvi isto em casa. Pronto, é igual. Dr. Google. Portanto, as pessoas devem procurar ajuda especializada. Olha, e qual é o risco de deixar a medicação assim de um dia para o outro? Falávamos há pouco do desmame, mas não me deste respostas sobre isso. Depende da medicação, depende da perturbação, da doença que está em causa. Normalmente, tu estavas a falar de desmame, queres falar de quê? Ansiolíticos? Por exemplo, um antidepressivo, já que estávamos nos antidepressivos. Pronto, o antidepressivo ser deixado de repente, primeiro tem uma coisa, é que eles devem ser feitos durante um tempo mínimo que está recomendado e que os psiquiatras vão controlar. E, portanto, uma pessoa que não cumpre o tratamento tem um risco maior de recaída. Portanto, isso é logo um risco. E depois, dependendo dos antidepressivos, mas há antidepressivos, por exemplo, se tu deixares, vais ter mesmo sintomas físicos marcados, de repente, porque estás a deixar de um momento para o outro de ter aquela molécula, que não depende de quanto tempo é que a estiveste a tomar, mas de a ter no corpo. E há alguns antidepressivos que têm, por exemplo, efeitos anticolinérgicos e que dão sintomas físicos grandes. Qual é que é a tua opinião sobre a psicanálise freudiana, por um lado, e também em relação à hipnose, por outro? Mas comecemos por Freud. Simpatizas com o senhor? Que jogar foi esse? Nem por isso, sabes? Eu acho que, pronto, a psicanálise teve o seu lugar, o Freud foi uma pessoa importante, mas no longo prazo, olhando para trás, penso que foi um dos responsáveis pelo afastamento da psiquiatria do resto da medicina. E a psicanálise, pronto, quer dizer, eu não pratico psicanálise, nunca estudei psicanálise de forma detalhada. Em termos científicos,
não há grande evidência de que seja útil no tratamento das doenças psiquiátricas e, portanto, não tenho... Ok. E sobre a hipnose? Achas que resulta? Vai cair mais ou menos no mesmo. Acho que podemos pôr a resposta mais ou menos... O Pio Abreu acredita na hipnose e dizes tu que concordas com os teus professores. Eu digo que concordo, mas não tenho... Lá está, não é com tudo, mas no geral não há ainda, ou pelo menos eu não conheço ciência suficiente que me faça querer aprender e usar a hipnose. Muito bem. Foste diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção em criança. Isto é um problema que afeta muitas crianças e por isso muitos pais e muitas famílias. Quais é que E são... adultos. E adultos. Também. Sim, já vamos à parte de adulta. Quais é que são os sinais? Como é que se descobre e o que é que se pode fazer? Há vários. Normalmente são pessoas que têm maior dificuldade em ter a atenção mantida. Mas isso é quase um sintoma da nossa geração. Com os telemóveis, não é? E as notificações. Mais ou menos. Andamos todos com déficit de atenção. Mas se calhar, se tu tiveres na escola um professor que te obriga a concentrar em determinada atividade, tu consegues, pelo menos durante um determinado período de tempo, claro que toda a gente tem um período de tempo ao fim do qual perde a atenção. Mas pronto, estas pessoas têm esse limiar de atenção mais reduzido. Depois tem, por exemplo, é comum haver atraso de fase de sono. Portanto, cada vez tens tendência a cada vez te deitares mais tarde. Pronto, enfim. Como é que evolui para adulto? Achas que a tua hiperatividade é o adulto que hoje és superativo em tantas áreas? São crianças muito mexidas, não é? Normalmente, nos adultos, infelizmente, mantém-se a parte do déficit de atenção e a parte da hiperatividade, desse aumento de energia, fica mais esbatido. Mas há essa... É basicamente o mesmo. Normalmente os estimulantes, que é o que nós damos, Ritalina, que tu já ouviste falar de certeza, os estimulantes ajudam essas pessoas a concentrar-se. E acontece muitas vezes, por exemplo, essas pessoas terem reações paradoxais à cafeína, por exemplo. Café. Ok, beber café e ter sono. Exatamente. Ok. Mas dirias que que conseguiste transformar a tua hiperatividade para aquilo que fazes hoje? Estás envolvida em tantas coisas ao mesmo tempo, a escrever livros, a dar aulas. Acho que és um adulto hiperativo, ou não? Sou, mas não acho que seja propriamente uma vantagem. Eu acho é que não consegui encontrar uma forma de funcionar dentro das minhas limitações. Pronto, com isto. Achas que é uma limitação? É uma limitação e ao mesmo tempo para outras coisas acho que é uma vantagem. Eu não deixo de achar que o facto de tu perderes a atenção em alguma coisa e ires olhando para outras faz com que tu de alguma forma consigas olhar para os problemas de forma diferente. Estás constantemente a ter de voltar a focar nos assuntos. Eu quando trabalho normalmente tenho 4 ou 5 coisas abertas e vou fazendo uma e depois distraí-me e mudei para outra, e a minha forma de lidar com esse déficit de atenção é alternar entre atividades, entre funções. E olha, o déficit de atenção pode estar ligado à criatividade, tal como há quem defenda que o caos e a desarrumação, a desorganização podem estar ligadas à criatividade. Eu gosto de acreditar que sim. Acho que de alguma forma estão. Porque é isto, tu perderes o foco e voltares a um determinado assunto faz com que tu tenhas de olhar para ele outra vez. Às vezes vais reler uma coisa qualquer e vem-te uma ideia diferente daquela que tinhas tido da primeira vez. Quando se fizesse aquilo de forma seguida, se calhar já não voltavas. Como se o nosso cérebro fosse um computador com muitas tabs abertas, não é? Exatamente. Nós temos que tentar organizar. Exatamente. Olha, o Default Mode Network é o nome desse. A figura do pedopsiquiatra é aconselhável a todas as crianças à partida ou é o médico pediatra que faz essa avaliação? Não, é assim, as pessoas devem procurar os médicos quando precisam. Eu não defendo que todas as crianças precisem de um pedopsiquiatra, felizmente não precisam. As pessoas as crianças devem ir quando têm, e lá está, como eu expliquei para a psiquiatria há pouco, que é uma especialidade médica que observa alterações de comportamento. No caso das crianças é o mesmo. As crianças tendo um comportamento anómalo em qualquer área,
aí sim, se fizer sentido, podem ser avaliadas por um pedopsiquiatra. Fala-se muito do autismo em crianças e muito pouco sobre o autismo em adultos, mas ele não se evapora, continua lá, não é? Como é que é o autismo num adulto? Parece mesmo quase tabu. É um bocadinho, sabes que é um dos grandes dramas da psiquiatria de adultos. Esses doentes desaparecem dos cuidados, muitas vezes, quando não fazem essa transição. Há várias teorias. Uma delas é que muitos deles acabam por não progredir da mesma forma na escola, não socializar tanto, ficam mais isolados em casa, acabam por perder funções cognitivas e pronto, tornam-se pessoas pouco adaptadas e com pouca interação em sociedade. Mas por outro lado há também um espectro, o Asperger. Sim, mas isso em que desenvolves uma capacidade muito pessoas... intensa numa determinada área, por exemplo, tornas-te muito bom numa área. Os Sauvin, que são esses que são hipercapacitados para determinadas áreas, são mais infrequentes e portanto, eu, por exemplo, não contacto com nenhum na minha prática clínica. Desse. Também uma das perturbações mais conhecidas é a perturbação bipolar, também conhecida como doença maníaco-depressiva. Deve ser a doença mental mais compreendida dentro das doenças psiquiátricas, afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo e é muito comum ouvirmos dizer que aquele tipo é bipolar ou mesmo aquele tipo é autista. Eu não sei se o politicamente correto já chegou à psiquiatria, mas percebes o uso destas imagens para caracterizar pessoas que não têm doença mental? Sim, o politicamente correto já chegou à psiquiatria, claro, e o uso o uso de um diagnóstico para classificar um comportamento está errado. E na maior parte dos casos, as pessoas obviamente não estão a fazer um diagnóstico, estão a tentar estão a tentar minimizar outra pessoa recorrendo a uma perturbação, um diagnóstico psiquiátrico. Na maior parte dos casos, por exemplo, dizer esta pessoa é bipolar. A maior parte das pessoas nem sequer utiliza. A doença bipolar é caracterizada por estas alterações de energia e do humor continuadas ao longo do tempo, em que os episódios duram 4 meses, 3 meses, 4 meses para as fases maniformes e 5 a 6 meses para as fases depressivas. Não é um dia para o outro? É meses? Não. Okay. Há perturbações que têm ciclos rápidos, mas o clássico é que demorem meses. E a maior parte das pessoas que usa como insulto, usa, por exemplo, para se referir a pessoas indecisas. Quer dizer, são coisas que nem sequer, nem há relação com aquilo que é a perturbação propriamente dita. É só estigma e diminuição do outro com recurso a um diagnóstico. E em relação a transtornos de personalidade, em Portugal, há algum especialista? Dirias que é uma área para psiquiatras, para os psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas ou para todos em conjunto? É assim, é para todos. E os psicólogos e os psiquiatras trabalham em conjunto, mas quer dizer, para a maior parte destas doenças todas de que já falámos hoje, os psiquiatras e os psicólogos podem trabalhar em conjunto e trabalham muito em conjunto. Especialistas em perturbações da personalidade, não sei indicar nenhum. Há pessoas que gostam mais de tratar esse tipo de doenças, há pessoas que gostam menos. Quais é que são as perturbações de personalidade mais conhecidas ou mais comuns? As mais conhecidas, eu acho que é a narcísica, provavelmente. Antissocial? Antissocial, sim, mas está muito associada. A sociedade não costuma conhecer a antissocial como antissocial. É muito como psicopatas. Pronto, que não é, ou seja, uma perturbação de personalidade antissocial. Não quer dizer que a pessoa seja uma psicopata, mas pronto, dessa forma sim. Depois, a borderline fala-se cada vez mais. A borderline fala-se muito, a evitante, também se tem falado qualquer coisa. E é possível ter várias perturbações de personalidade uma só pessoa? Hoje em dia nós, e a nova classificação de doenças, já trata a personalidade mais como um espectro. E o que importa nesse espectro é a análise de determinados campos e o nível de disfunção que esses campos trazem à vida dos indivíduos. E eu normalmente dou o exemplo de... Tu podes pegar nas perturbações de personalidade todas. Não sei se jogavas Pro Evolution Soccer em miúda. Não. PES, o meu irmão jogava. Exatamente, jogar PES. Que ele tinha uns pentágonos com as capacidades dos jogadores.
Pronto, e tu podes, todas as personalidades têm traços destas personalidades que estão, que têm os clusters, não é? A, B e C, e que são 11 perturbações de personalidade. E as pessoas têm traços das várias personalidades. E, portanto, tu podes ter mais ou menos, não é? Como se fizesses o teu próprio perfil dentro daquilo que são os traços. Agora, nas perturbações, quando nós entendemos que há uma perturbação de personalidade, é quando determinados traços de um tipo de personalidade fazem com que a pessoa tenha uma vivência que já não é funcional. Mas como é que se qualifica, por exemplo, o transtorno borderline? Que perturbação é essa? Pronto, a perturbação da personalidade borderline é classificada por uma vivência muito intensa das emoções, uma baixa tolerância à frustração, uma dor psicológica constante, que depois muitas vezes as pessoas até tentam aliviar aqueles, é clássico da perturbação de personalidade borderline, as pessoas que se cortam para aliviar a dor psicológica e não propriamente com a intenção de acabar com a própria vida. E eu estou-me a esquecer de qualquer coisa, provavelmente. Avançamos para a perturbação de personalidade narcisista. Qual é a diferença entre uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista e uma pessoa egocêntrica? É assim, uma pessoa com uma perturbação de personalidade narcísica tem uma sensação, uma ideia de autoimportância muito marcada, uma necessidade constante de admiração por parte dos outros, e tem uma tendência a uma frustração e a uma raiva enorme quando é criticada ou quando é atacada. O que é a ferida narcísica? É precisamente essa que quando falamos da ferida narcísica falamos da insegurança que no fundo está a provocar a máscara que a pessoa tem de autoendeusamento e de querer a adoração dos outros. Pronto, e essa ferida narcísica, quando essas pessoas são atacadas em algum ponto, como se sentem frágeis, no fundo têm reações intensas e são agressivas normalmente. As perturbações de personalidade são consideradas doenças mentais? São. E diferem muito de doenças como esquizofrenia e Alzheimer? Diferem bastante. Mas também vêm, ou seja, estão nos sistemas de classificação de doenças, são consideradas perturbações psiquiátricas. E há medicação para transtornos de personalidade? Sim, é assim, mais uma vez, nós estamos aí, medicamos comportamentos, digamos assim, e há medicação que é dada, assim, para reduzir a intensidade dessas emoções que as pessoas sentem, para fazer no fundo com que elas estejam mais capazes de lidar com os problemas delas e lidar com o dia-a-dia. A psicoterapia também é muito útil nos casos de perturbações de personalidade, é essencial também. Dirias que um médico psiquiatra é mais forte psicologicamente do que os cidadãos comuns? Por exemplo, tem mais armas para lidar com uma situação de suicídio na família ou de esquizofrenia, por exemplo? Não propriamente. Acho que depende mais do indivíduo, acho que depende mais da pessoa e do grau de resiliência que cada um tem do que propriamente da profissão. E portanto não acho que os psiquiatras tenham uma tendência especial para ser psicologicamente ultra resistentes. Estamos à conversa com Henrique Prata Ribeiro, psiquiatra. Neste momento dás aulas na Faculdade de Medicina de Lisboa e dizes que queres ser o professor que gostarias de ter tido. Isso quer dizer que tiveste maus professores? Não, não quero. Agora, ao longo do curso tive bons e maus professores, como toda a gente. Em psiquiatria em particular ou em medicina em geral? Em medicina em geral. Tu foste buscar isso da reportagem já sei. Buscar a sítio. Não, mas aí eu estou-me a referir à medicina em geral. E eu tive professores muito bons, tive professores mesmo muito bons, e tive professores completamente desconectados daquilo que deve ser a vida de um estudante e de que forma é que podem ajudar. Acho que um professor deve ser pedagogo. Acho que deve ter um lado em que tenta compreender a posição dos alunos e ajudá-los, no fundo, a terem o melhor desempenho possível. Mas pronto, apanhei de tudo, e por isso é que digo que gostava de ser o professor que gostava de ter tido, no sentido de eu tive esses professores, tive alguns professores muito bons que gostei de ter e nos quais me baseio às vezes quando lido com os meus alunos, mas também tive professores que preferia não ter tido, não é?
Aí não vamos mencionar Não nomes. vamos mencionar. Olha, sendo tu um apaixonado por psiquiatria forense, que é uma interface entre a psiquiatria e o direito, entre a psiquiatria e a lei, o que é que nos podes dizer sobre o caso Ricardo Salgado e a alegação de Alzheimer? Nada. Não posso dizer muito. Acho que é perfeitamente possível que o senhor esteja doente, como qualquer cidadão pode estar. Normalmente, o mais comum seria o tribunal ou autorizar ou requerer uma perícia. E, portanto, é um dos casos nos quais pode ser feita uma perícia psiquiátrica. Há um psiquiatra que vai analisar o caso todo, vai ver a história clínica, analisa a pessoa e emite uma resposta aos quesitos que o juiz tiver colocado. Agora, não tenho mais nada a dizer em relação a E isso. de que forma é que um padre pode ajudar a convencer um tribunal que uma pessoa tem Alzheimer? Um padre. Não sei, não é a minha especialidade. Nunca viste um padre num tribunal a tentar convencer um juiz que alguém tem Alzheimer, certo? Não, nunca vi. O Alzheimer é uma doença dentro da demência que afeta memórias recentes Afeta ou antigas ou todas? todas, mas o percurso natural da doença é para uma perda de memória recente primeiro. Por isso é que se associa mais a isso. Ou seja, as pessoas começam por perder a memória recente, por deixar de se conseguir situar no tempo. Pronto, começa por aí, mas pode progredir para afetar a totalidade. Quer dizer, as pessoas esquecem-se de ações motoras. Tu podes te esquecer para que é que servem os talheres. No caso de Ricardo Salgado, se for comprovado que ele tem Alzheimer, ele fica com o regime de inimputável, que falávamos há pouco, ou não? Não. Isso não funciona assim. Então explique-nos lá, doutor. A inimputabilidade é dada para o facto, para o ilícito típico, para o crime, no momento em que o crime foi cometido. E, portanto, eu não gosto de falar de casos específicos, mas neste caso, se houver um diagnóstico de Alzheimer, não sei se terá ou não, depende do tempo de evolução, do nível de sintomas, mas não tem de ter qualquer relação com uma incapacidade da pessoa se situar e compreender o que estava a fazer na altura em que os eventuais crimes foram cometidos. Mas há aqui uma clara tentativa de justificar as ações de Ricardo Salgado devido a uma doença. Ou seja, o objetivo é uma inimputabilidade. Eu, pelo que percebi, pronto, mas com base nos telejornais, lá está. Aqui já não estou a falar. Não nos queres dar a tua opinião, já percebi. Não é bem isso, mas o que eu percebi é que o que era alegado é que ou não se poderia progredir para um julgamento por a pessoa ficar incapaz de compreender o que é a pena e o que é... Ou então, progredindo para um julgamento, não se poder obrigar aquela pessoa a cumprir pena efetiva de prisão por ela já não se conseguir situar adequadamente e compreender bem. Não sei. E como é que vão os estudos para tratar ou retardar esta doença que rouba as pessoas delas mesmas? Houve um avanço recente de uma empresa que supostamente tinha um fármaco novo que ia progredir para uns ensaios, mas acho que não está a correr assim nada de especial. Mas tem sido bastante difícil de encontrar uma forma quer de tratar, quer de atrasar a progressão. Nós hoje em dia temos alguns medicamentos que atrasam a progressão, são os antidemenciais, pronto, que nós prescrevemos, mas que na maior parte dos casos, quer dizer, a doença acaba por, mesmo que mais devagar, progredir na mesma. Mas há prevenção, por exemplo, alimentação, medicação. Uma pessoa pode ter comportamentos saudáveis toda a vida, dormir bem, não beber nem consumir drogas e ainda assim acabar por ter Alzheimer? Pode. É exatamente igual àquilo que nós discutimos no início da entrevista em relação aos fatores de risco para a esquizofrenia. Claro que há pessoas com mais propensão, é isso? Há pessoas com mais propensão e depois tu tens fatores que são neuroprotetores e quer dizer, tu teres uma alimentação saudável, fazeres exercício físico regular, beber café vem como um dos fatores protetores. Também já havia um artigo que referia que ter um doutoramento era um fator protetor, portanto, porque estudar... exercitar o cérebro, não é? Pronto. Isto são fatores protetores. Não quer dizer que tu não desenvolvas na mesma, porque tu podes ter uma predisposição maior e vir a desenvolver a doença, pronto, de forma natural. Agora, o risco pode ser diminuído através desses comportamentos saudáveis.
O Alzheimer é a forma mais comum de demência. Que outros tipos de demência existem? Existe demência vascular, por exemplo, que é muito ligada a pequenos microacidentes vasculares cerebrais e que vão deteriorando o cérebro. E está associado a pessoas mais velhas ou jovens, ou a todas? Não. Todas as demências têm mais tendência a ocorrer em pessoas mais velhas. Portanto, a idade é de facto... A idade não perdoa. A perda de memória pode estar associada a outras complicações? Há relatos de pessoas com Covid que têm episódios de perda de memória. Sim, pode acontecer. Quer dizer, e não é exclusivo do Alzheimer a perda de memória. Tens pessoas com traumatismos cranianos, com perda de conhecimento, com amnésia na sequência de uma pancada, por exemplo. Quer dizer, não é exclusivo da doença de Alzheimer. E há mais doenças que afetam a memória. A depressão, por exemplo, afeta a capacidade cognitiva. Pode afetar, mas não da forma que afeta a doença de Alzheimer. Atenção. Mas também pode ter influência no acesso a determinadas memórias. Pronto, quer dizer, não é exclusivo da doença de Alzheimer. Agora, daquela forma, daquela deterioração grave, marcada para todas as áreas da vida, progressiva e inalterável, sim, é o clássico. Mas uma pessoa com 30 anos que sente que está a ter está a ter episódios de falta de memória, não se lembra tão bem das coisas, é motivo para preocupar-se ou é motivo para dormir melhor, descansar melhor? Na maior parte dos casos vai ser a segunda opção. Na maior parte dos casos vai ser motivo para dormir melhor, para orientar a vida dela no trabalho, para fazer exercício físico, pronto. Na grande maioria. Agora, também há demências precoces. Aos 30 anos, muito, muito improvável, mas há pessoas que desenvolvem demências aos 40, na década dos 40. Portanto, isso também acontece. São casos muito mais infrequentes. E a falta de sono está na origem de muitos problemas do foro psiquiátrico, certo, doutores? Certo. O sono é uma das áreas que tem relação e basta pensarmos que uma das funções do sono é libertar o cérebro de toxinas que vão ficando do funcionamento dele ao longo do dia. Portanto, o sono é essencial para isso, para a memória, portanto, para fazermos uma assimilação daquilo que foram as memórias ao longo do dia e para o descanso do corpo, no geral. É preferível passar uma noite sem dormir ou tomar medicação e dormir 8 horas? Epá, uma noite não me choca. Não, várias, honestamente. As pessoas que têm problemas em tomar medicação. Estás-me a perguntar se deve tratar a insónia. Claro que se deve tratar a insónia. Isso não há dúvida. É que há pessoas que têm problemas de sono, mas têm, lá está, alguma resistência à medicação. A insónia é das poucas perturbações psiquiátricas que tem como recomendação nas guidelines de tratamento, como primeira linha, claramente terapia cognitivo-comportamental. E, portanto, a terapia cognitivo-comportamental para a insónia deve ser a primeira abordagem. Mas a insónia deve ser tratada sempre. Portanto, se houver uma insónia, especialmente se for continuada ao longo do tempo, a pessoa deve tratar-se. E a primeira linha depois, dentro dos fármacos, a primeira linha são uma coisa que são as Z-drugs, mas são muito parecidas com os ansiolíticos que nós falámos há pouco, que não se podem fazer a longo prazo, mas devem ser tentadas para a pessoa entrar num ritmo de sono e depois fazer um desmame dessa medicação e a pessoa conseguir continuar a dormir. Claro que devem ser estudados os padrões de sono da pessoa e os hábitos que tem, porque muitas vezes nós, para tentar curar uma insónia, adotamos hábitos que acabam por perpetuá-la. E portanto essa parte é muito importante, mas depois temos antidepressivos, por exemplo, em que quando há sintomatologia concomitante, que acontece muito, portanto a insónia é acompanhada por outra perturbação psiquiátrica em quase 50% dos casos. Mas há medicação para dormir que pode acelerar situações de demência, certo? Depende. Esta medicação que nós estamos a falar, que eu te disse que era parecida com os ansiolíticos, as Z-drugs, e os ansiolíticos também acabam por ser muito usados, nós só temos uma Z-drug disponível em Portugal, são medicamentos que, se tomados a longo prazo, mas estamos a falar de uma toma continuada que hoje em dia qualquer médico já sabe que não pode acontecer. Portanto, se a pessoa for acompanhada, os médicos tentarão fazer o desmame dessas tais drogas que são viciantes. Okay. Mas sim, elas podem aumentar a propensão, embora tenham sido agora 2 estudos que, em amostras populacionais grandes, que dizem que talvez seja possível que não haja um aumento de demência.
sim. Tu tens participado em vários debates no espaço público. Sempre tiveste esta vontade de ser um agente ativo na sociedade, mais do que no consultório? Não, calhou. É mesmo, é daquelas coisas que calhou. Foi acontecendo e acho que o Health Parliament acabou por dar um empurrão grande nessa parte, porque quando estávamos a desenhar as medidas e se começou a perceber o que é que tem impacto e como é que conseguimos mudar as coisas, é levar informação às pessoas e, portanto, esta participação na vida pública é uma forma de levar informação. O que é que o Reiby te deu, além de dar automaticamente um requisito para te chamarem de Beto, por exemplo? Dizem que é o desporto dos Betos. Automático, não é? Basta entrar no balneário. Olha, eu acho que me deu capacidade de lidar com todo o tipo de pessoas. Porque tu num balneário de rugby, apesar de... Mas pronto, tu se calhar tens ideia do rugby de Lisboa e de clubes específicos. A ideia que eu tenho do rugby é só Brutamontes. Olha para mim. Porrada uns com os outros. Acho que não me qualifico. Mas o rugby em Coimbra, onde eu joguei a maior parte da minha vida, tinha as pessoas de todo lado no balneário. Quer dizer, tive de aprender a lidar com pessoas que vinham de meios completamente diferentes do meu, pessoas do meu meio também, mas acho que me deu essa capacidade e depois vai jogar fora, vai jogar ao estrangeiro, conheces pessoas novas, começas a conhecer pessoas novas desde muito novo, desde muito cedo. E acho que isso é das principais vantagens. Com tanta intervenção política que tens, dirias que és um psiquiatra político? Disseste política? Sim, o que é o Health Parliament? O que é? O Health Parliament não é político. Então é o quê? É políticas de saúde. Que é para dar a diferente de decisores políticos, é fazer política no fundo. Não é fazer política, política, doutor? É recomendar medidas técnicas. O que nós fazemos é desenhar medidas técnicas e não políticas então, não que possam ser implementadas. Só que para implementar as medidas técnicas tem de haver vontade política. E, portanto, é uma interface, mas as minhas intervenções não são políticas. Então, o Dr. Henrique Prata Ribeiro não gostaria de um dia ser Diretor-Geral de Saúde ou Ministro de Saúde, por exemplo? Não me vejo a ser Ministro da Saúde, nem Diretor-Geral da Saúde, acho que não. Acho que não é o meu... Não é o teu destino. Acho que não. Eu sei que és um bom vivan e sei que tens uma regra que é, todos os dias, ao final do trabalho, tens de fazer alguma coisa depois do trabalho. Certo. Quando é que descobriste essa... Andaste a ler as minhas entrevistas todas. Não, foram fontes próximas. Como é que... Fontes próximas. Como é que lembraste de estabelecer esta regra e quando é que estabeleceste e o que é que te dá? Não é propriamente uma regra, não é obrigatório, mas tento fazer isso porque houve uma altura em que eu andei a fazer só hospital, casa, hospital, hospital, casa, hospital durante uns dias e dei por mim a sonhar que estava a ser internado compulsivamente. E aquilo foi assim não sei. Fiquei a pensar, fogo, não estou a lidar bem aqui com alguma coisa, tenho de... Olha, e achas que tens feito alguma coisa de jeito? Essa que é a tua maior motivação? Era fazer alguma coisa de jeito, porque era algo que teu pai te dizia, causar impacto positivo nas ações que tomas. Tens conseguido, dirias? Acho que sim, se calhar não o suficiente, mas qualquer coisa acho que sim. E esta tua vontade de avançar para a escrita não científica, um livro a sério, é um romance? Isso é para mais tarde. É um romance? É ficção? Não sei. Eu sinto isso como uma inevitabilidade. Agora, eu não sei que tipo de livro, nem sobre que temas. Bem, não há um argumento. Não há nada planeado. A Gulbenkian e o Luque são os dois lugares de eleição deste coimbrense nascido em Beja, que dá aulas na Faculdade de Medicina de Lisboa e não se cansa de investigar e trabalhar em políticas de saúde. Os amigos dizem que conhece mais gente de Lisboa do que as pessoas que são mesmo de Lisboa. É um socialite, um bom vivan que gosta de cozinhar salmão no forno com legumes. Não se importa de sobrecarregar os dias com trabalho, só para ter a sexta-feira livre, para poder ir à praia. Adora arte e arquitetura, tem conversa para almoçar com Cisa Vieira e Eduardo Souto Moura e por isso almoça com eles algumas vezes. É presidente da Comissão de Saúde Mental do Health Parliament de Portugal, que deu origem a um livro com 52 recomendações para o futuro da saúde. A carreira médica tem adiado a vontade de dedicar mais tempo a outras áreas, nomeadamente à escrita não científica. Perdeu o pai e depois a mãe, o sustentáculo de tantos de nós durante o internato, mas felizmente o caminho na medicina continuou. Não quisemos invadir a privacidade do Dr. Henrique Prata Ribeiro, de quem devem estar muito orgulhosos os pais, por todas as razões e mais algumas, e a quem agradecemos a conversa da última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Henrique. Obrigado. E desculpa este tempo todo, mas eu tinha muitas dúvidas.
o que vamos fazer?